O livro da Divina Consolação da bem-aventurada Ângela de Foligno. Páginas de 230 até 235. Tudo o que eu digo sobre isso me parece ser nada. Chego a sentir que ofendo ao tentar falar, pois esse bem é tão grandioso que supera todas as palavras. Minha fala parece até mesmo blasfemar contra ele. Quando contemplo e estou nesse bem, esqueço-me completamente da humanidade de Cristo, de Deus enquanto homem, ou de qualquer coisa que tenha forma ou figura. E, embora pareça não ver nada, na verdade vejo todas as coisas. Contudo, quando estou separada desse bem, sou conduzida a contemplar Cristo. Ele me atrai com uma doçura tão profunda que às vezes me diz: tu és eu e eu sou tu. Vejo aqueles olhos e aquele rosto tão cheios de graça e ternura. Eles acolhem e atraem minha alma para si com uma segurança infinita. E o que emana desses olhos e desse rosto não é nada mais do que o próprio bem de que falei antes. Um bem que, mesmo obscurecido, consigo perceber fluindo de dentro para fora. Esse bem é a minha maior alegria, algo que sou incapaz de descrever plenamente. Unida a Cristo, minha alma vive. E embora o Deus que habita na escuridão me atraia com força incomparável, ainda assim vivo em Cristo. Desde que fui agraciada com a certeza de Deus, nada mais pode interpor-se entre Ele e eu. Nunca houve um dia ou uma noite em que eu não tenha encontrado alegria constante na humanidade de Cristo. Por isso meu coração canta e louva a Deus. Eu te louvo, ó Deus, minha alegria. Pois na tua cruz fiz meu leito. Em lugar de travesseiros, encontrei a pobreza. Em lugar de descanso, encontrei o sofrimento e o desprezo. Foi sobre este leito que ele nasceu, viveu e morreu. Esses companheiros, a pobreza, o sofrimento e o desprezo, foram tão amados por Deus Pai que ele os deu ao seu Filho. E o Filho desejou repousar continuamente sobre esse leito. Por isso também eu sempre amo a Cristo e me uno ao Pai. Sobre este mesmo leito eu repouso e nele espero morrer. É sobre ele que deposito minha esperança de salvação. É neste bem que encontro uma alegria tão grande que não sou capaz de expressá-la em palavras. Estando unida a Cristo, a minha alma vive. Vivo neste Deus mais do que na escuridão, embora aquele que habita na escuridão me atraia com uma força incomparável. Ainda assim, permaneço continuamente em Cristo. Desde que fui agraciada com a certeza plena de Deus, nada mais pode interpor-se entre ele e eu. Desde então, nunca houve dia ou noite em que eu não tenha encontrado alegria constante na humanidade de Cristo. Por isso, desejo cantar e louvar a Deus, dizendo: eu te louvo, ó Deus, minha alegria, pois sobre a tua cruz fiz o meu leito. Em lugar de um travesseiro, encontrei a pobreza. Em lugar de repouso, encontrei o sofrimento e o desprezo. Foi sobre esse leito que ele nasceu, viveu e morreu. Esses companheiros, a pobreza, o sofrimento e o desprezo, foram tão amados por Deus Pai que ele os deu ao seu Filho. E o Filho desejou sempre repousar sobre esse leito. É sobre esse mesmo leito que também o amo continuamente e me uno ao Pai. Foi sobre este leito que deitei para descansar e onde espero morrer, pois é nele que deposito minha esperança de salvação. A alegria que encontro ao contemplar aquelas mãos e pés não pode ser descrita. Quando vejo, desejo jamais me afastar dele, mas pelo contrário, aproximar-me ainda mais. Por isso, minha vida se torna como a morte. Quanto mais o recordo, menos sou capaz de falar, pois minha língua se cala diante da magnitude de sua presença. Quando me afasto dele, a maldade que encontro no mundo me impele a desejá-lo ainda mais. Esse desejo, combinado à angústia da espera, mergulha-me em uma dor mortal. Contudo, nessa visão, minha alma é elevada e consolada pelo Deus mais doce, a quem sejam dadas honra e glória para sempre. Oitava visão e consolação. Onde ela viu Deus tão claramente quanto é possível nesta vida, e nessa visão encontrou força para boas intenções e um perfeito deleite em Deus. Durante o tempo da Quaresma, fui elevada em espírito e unida a Deus de uma maneira que não era habitual para mim. Parecia-me estar no centro da Santíssima Trindade, de uma forma mais elevada e grandiosa do que o comum. As bênçãos que recebi eram maiores do que tudo o que já havia experimentado.
A todo momento eram-me concedidos dons repletos de alegria e júbilo imensurável. Tudo isso estava tão além de qualquer coisa que eu já tivesse vivido que uma verdadeira transformação divina ocorreu em minha alma. Essa mudança era de tal natureza que nem mesmo os santos ou os anjos seriam capazes de descrever ou explicar. A profundidade da transformação divina. Esta transformação divina, ou operação, foi tão profunda que nenhum anjo ou outra criatura, por mais sábia que fosse, poderia compreendê-la. Por isso digo novamente que me parece a mim um falar em vão e até uma blasfêmia tentar descrevê-la. Aqui sou atraída para fora de todas as coisas nas quais antes eu me deleitava, como a vida e humanidade de Cristo, e a consideração dos mais profundos companheiros, aqueles que Deus amou profundamente desde toda a eternidade e entregou ao seu Filho. Da mesma forma, Ele me afastou desse prazer, ou seja, da pobreza, do sofrimento e do desprezo que seu Filho suportou, nos quais eu costumava encontrar meu repouso e meu leito. Também fui retirada daquela escuridão, cuja visão me havia causado tanta alegria. E finalmente fui arrancada de todos os meus estados anteriores, com tanta unção e de forma tão tranquila que não pude compreendê-lo de nenhuma maneira, e agora só sei que não tenho mais aquelas coisas. Nesses benefícios e operações divinas que foram realizadas em minha alma, Deus se apresentou primeiro de forma inefável em seus feitos. Então, Ele se manifestou e se revelou plenamente à alma, concedendo-lhe grandes dons, com clareza e certeza indescritíveis. Existem duas maneiras pelas quais Deus se revela à alma. Uma maneira é quando Ele se revela intimamente, e a alma, então, o reconhece como presente, assim como Ele está presente em cada criatura e em tudo que existe, tanto nos demônios quanto nos bons anjos, no inferno como no paraíso, no adultério e no assassinato, em todas as boas obras e em todas as coisas que existem, tanto belas quanto feias. Quando tenho essa unidade, portanto, me alegro em Deus não menos quando vejo um anjo mau e uma obra perversa, do que quando vejo um bom anjo ou uma boa ação. E é dessa maneira que ele mais frequentemente se apresenta à minha alma. A iluminação divina e seus benefícios. E esta apresentação traz iluminação com grande verdade e graça divina, de modo que quando a alma contempla isso, ela não pode ofender-se de maneira alguma. Além disso, esta iluminação traz muitos benefícios divinos para a alma. Por exemplo, quando ela se torna ciente de que Deus já está presente, ela se humilha profundamente e se confunde por causa de seus pecados. Também recebe grande sabedoria e consolo divino, com grande alegria. Deus se revela de outra maneira, mais especial, muito diferente da anterior, que também traz alegria, mas uma alegria distinta da anterior. Pois, aqui, Ele atrai toda a alma para si e opera muitas coisas divinas nela, com muito maior graça e uma profundidade indescritível de alegria e iluminação. Assim, sem outros dons, essa apresentação de Deus é a bênção possuída pelos santos na vida eterna. Quanto aos dons recebidos pelos santos na vida eterna, no entanto, alguns têm mais e outros menos. Mas sobre esses dons é impossível falar, como já disse, porque minhas palavras são tão fracas que, em vez de descrever com justiça, acabam desfigurando e blasfemando. Direi apenas que, entre esses dons, está a ampliação da mente, pela qual ela se torna mais capaz de compreender e conhecer a Deus. Pois, quando Ele se apresenta à alma, Ele revela e se faz manifesto, e assim a amplia para receber dons e doçuras nunca antes conhecidas, maiores e mais profundas do que aquelas que foram descritas. O conhecimento imensurável de Deus. A alma, agora retirada de toda escuridão, é então concedido o mais alto conhecimento de Deus, que, a meu ver, poderia ser concedido. E é dado com tanta clareza, doçura e certeza, e tem tal profundidade, que o coração humano não pode alcançá-lo. Nem meu coração jamais poderá retornar ao entendimento e conhecimento disso, ou à imaginação de algo a respeito, exceto quando o Supremo Deus concede à alma ser exaltada até aquilo que o coração já não pode mais atingir. Portanto, não é possível dizer absolutamente nada sobre isso,
nem encontrar palavras com as quais expressá-lo. Nem a imaginação ou o entendimento podem, de qualquer forma, alcançá-lo. Tamanha é a sua imensurabilidade, que excede todas as coisas. Assim, percebemos que por nada do que possamos pensar ou dizer, Deus pode ser exaltado. As Sagradas Escrituras estão tão acima de nós que nenhum homem, seja ele o mais sábio de todos e possua todo o conhecimento que é possível ter nesta vida, pode conhecê-las e entendê-las completamente e de forma perfeita. Não há ninguém cuja inteligência não fosse sempre superada por elas. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.